Como oxímoro e advérbios podem melhorar o seu inglês? Você já parou para pensar que o seu texto, seja ele falado ou escrito, é um canvas, uma tela de pintura? O seu vocabulário é as cores e o quadro sua mensagem. Vamos deixá-los mais lindos? Hello guys! How's it going? Well? Good. Beleza. Aqui nesse canal nosso intuito é ensinar para vocês o porquê das coisas. Ou seja, não é puramente gramática, é como o povo, através da cultura, engendrou essa gramática. Por que que isso foi criado? Entendendo os porquês, a gente vai conseguir ter o inglês independente. Ou seja, eu vou conseguir aprender muitas vezes apenas vendo as composições diferentes nas frases e nas palavras, através de um ótimo conhecimento do povo, no caso o povo inglês, britânico, que a criou. Beleza? Na aula de hoje, advérbio, a gente vai procurar pesquisar um pouco sobre o começo dessa palavra, o meio e o fim. O começo é com um cara chamado Flavius Carísios. Ah, mas como assim? Ele, em grego, criou uma palavrinha, vamos ler aqui, colinha. Epirema, ou seja, o advérbio vem do epi, upon, sobre, rema, verbo, verb, beleza? O próprio nome já nos diz do que nós vamos tratar. Ou seja, um advérbio, ele modifica um verbo, a palavrinha que vem depois. Assim como um adjetivo, ad, certo? Modifica um substantivo. Por exemplo, Sofia é engraçada. O engraçada, que é o nosso adjetivo, ele vai modificar Sofia, que é o nosso substantivo. Ele vai dizer quem é a Sofia. Ou, por exemplo, um advérbio. Sofia escreve rapidamente. O rapidamente vai nos dar característica para o verbo escreve. Beleza? Se você der uma googada aí, dar uma pesquisada, você vai aprender que o advérbio ele vai nos dizer um pouco mais sobre como, a intensidade, aonde, com que frequência e quando algo aconteceu. Mas não é só isso. A gente pode também entender que o nosso discurso, o nosso texto, quando eu digo texto, galera, é o texto tanto falado quanto escrito, certo? A gente tem que encarar ele como um canvas. Ou seja, ele é aquela tela sobre a qual a gente vai pintar o nosso quadro. Esse quadro, enfim, é o nosso discurso, nosso texto, beleza? A gente vai dar uma colorida, usar essas palavras para colorir. Entendendo como elas funcionam, da onde elas vieram, a gente vai conseguir colorir melhor e mais, de maneira independente. Ai, teacher, mas eu comecei a aprender inglês ontem, sou do nível básico, nível beginners. Cara, eu não ensino inglês. Quando eu ensino, eu não divido entre castas, avançado, intermediário, beginners. Quando uma criança aprende uma língua, ela não está aprendendo com diferenciação de castas e níveis. A pessoa que está ensinando para ela ou ela não está aprendendo, isso aqui é beginner, isso é intermediate. Não, ela não tá fazendo essa diferenciação. E não fazem com ela. Ou seja, ela vai aprendendo, vendo como as coisas funcionam e vai produzindo, vai soltando da maneira dela. Às vezes errada? Sim. Mas eu, como teacher, eu erro. Você também erra. Todo mundo vai errar. Certo? Como ter o advérbio em mãos, essa tinta, e colorir o nosso quadro de maneira bonita, diversificada. Por exemplo, dá um exemplo para vocês. Aonde, quando. Não é só isso. Tem muito mais. Eu posso, por exemplo, no meu discurso, usar um advérbio e mostrar as minhas impressões sobre algo. Mostrar como eu entendi algo. Por exemplo, he drives surprisingly well. Ou seja, aqui eu não estou dizendo só que
ele dirige bem. Eu estou dizendo o quanto isso me impactou e como me impactou. Ou seja, antes eu não sabia, agora eu sei. E eu estou surpreso. Olha que cor bonita que nós colocamos. Eu também posso colocar uma cor um pouco mais dissonante, estranha. E mesmo assim vai deixar nosso quadro maravilhoso. Quando eu digo a palavra oxímoro, o que você entende? Teacher, como assim? What the hell? Exatamente. Um oxímoro, como eu disse lá no começo, pode mudar o seu discurso, pode colorir, pode enriquecer aquilo que você fala ou escreve. Um oxímoro são duas palavras que, quando vão juntas, se contradizem, ou seja, numa conjunção. Como, por exemplo, Sophia is awfully funny. Certo? Você sabe o que significa a palavra awful? Sabe o que significa a palavra awesome? Vamos lá. Inglês adentro. Awful, awesome. Essas palavrinhas vêm da palavra awe, que significa um mix que combina pavor, veneração e admiração. Full of awe significa inspirador. Awful é muito mais antiga do que awesome. Lá pelo século XVI e XVII, awful significava cheio de admiração. E awesome, lá pelo século XVI, significava também cheio de admiração ou expressivo de admiração e também impressionante. No século XVIII, awful começou a adquirir o sentido que é mais familiar hoje em dia, algo horroroso ou muito ruim. Se ele significa horroroso, algo que não é muito bom, quando eu usá-lo com um adjetivo ou algo que dá um sentido positivo para nossas palavras, para nossa frase também, ele vai ser contraditório, vai ser um oxímoro. Por exemplo, I'm awfully glad that you are my brother. I'm awfully glad that you are here on this channel. Beleza? Flávios Carísios criou as cores ep e rema dos advérbios. Vamos usar agora os sentimentos, impressões e os oxímoros para colorir com os nossos advérbios o nosso discurso. Espero que vocês tenham entendido e que agora a tela de vocês esteja um pouquinho mais colorida, ok? Vamos pintar o mundo, vamos pintar a cidade, vamos pintar nossas mentes para que o inglês seja o que ele tem que ser, lindo. Thank you so much. God bless.